Olá, eu sou a PEC Andrea Bella, atualmente trabalho na Unidade Regional de Ensino Norte 2, estou como PEC Desenvolvimento Curricular de Ciências Humanas, né? E trago aqui para vocês a replicabilidade da formação que nós tivemos na Escola de Formação, né, na EFAP. Eu fiz esse movimento com parte, né, dos professores, e aí agora eu gravo esse vídeo para apresentar para os outros professores que não tiveram a oportunidade de estar presencialmente nas formações que ocorreram dia 8 e dia 11 de maio deste ano de 2026. Bom, no acolhimento, eu trouxe um acolhimento com uma música, né, do Caetano Veloso, que é A Terceira Margem do Rio, e o conto do Guimarães Rosa, que tem o mesmo título. Na verdade, a música foi inspirada no conto do Guimarães Rosa, né? E aí eu faço esse convite para essa leitura desse conto maravilhoso do Guimarães Rosa e também para ouvir a música do Caetano Veloso, né? Bom, trazendo um pouco do conteúdo para vocês, propriamente dito, nós conversamos bastante sobre a taxonomia de Bloom, né? Então, Benjamin Bloom, ele foi um professor norte-americano da Universidade de Chicago. Em 56, ele liderou um time de psicólogos educacionais e ele desenvolveu uma classificação dos níveis de cognição que são importantes para a aprendizagem. Na taxonomia, ele não olhou somente para a parte cognitiva, mas também psicomotora e afetiva. Porém, nós vamos trazer aqui para discussão mais a parte cognitiva, tá? A taxonomia, ela sofreu alterações posteriormente, né? Então, eu vou trazer para vocês o conceito mais recente dessa taxonomia. E qual é o objetivo dessa taxonomia, né? Ela contribui para o professor na definição daqueles que eles esperam que os alunos saibam, por meio de uma distribuição hierárquica de complexidade. Então, tem níveis de complexidade. Aqui eu trago para vocês a pirâmide, né, como se fosse a ideia de patamares, né, de uma escalada de degrau por degrau, né, onde a base nós temos aqui memorizar. Em algumas leituras eles não utilizam a palavra memorizar, mas sim a palavra lembrar. Então, por isso que eu coloquei os dois termos aqui na base, né? Compreender, então ele precisa primeiro memorizar, lembrar, para depois ele passar a compreender, né? Depois que ele compreende, ele é capaz de aplicar. Depois que ele aplica, ele consegue analisar. Do analisar, ele consegue avaliar. E avaliar, ele consegue criar. O criar é quando o aluno transcende, né? Ele já tem tudo previamente ali definido, concretizado, né? Os saberes muito estruturados, né? Essa aprendizagem muito estruturada. Essa daqui é a carinha, né, da taxonomia de Bloom. Vocês já devem ter visto em alguns sites, em alguns lugares que falam de educação, de aprendizagem, e também no nosso planejamento, né? Então, aqui a ideia dos níveis, né? E dentro de cada nível está os verbos, né? Que o estudante é capaz de desenvolver dentro desses níveis, né? Perceba que não é algo linear, né? Ele pode memorizar, mas ele consegue, por exemplo, identificar. Ele lista, ele enumera, ele localiza e ele identifica, né? Então, é algo que ele consegue fazer algumas junções, mas o que ele afirma é que sempre vai partir da memória, né? Para depois ele conseguir alcançar os outros níveis de aprendizagem. E por que, Andréia, você está trazendo isso para nós? Porque todo o nosso material é estruturado na taxonomia de Bloom. Então, era interessante vocês entenderem da onde partiu a estrutura dos materiais utilizados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E dentro de cada um desses níveis dessa taxonomia, né, o que os alunos são capazes de fazer, né?
Dentro do memorizar é a capacidade de recuperar as informações que elas já são aprendidas da memória de longo prazo. Então, o aluno consegue listar os continentes ou as datas importantes, mas ele apenas lista, que é algo de memória. No compreender, já é uma capacidade de construir significado a partir de uma informação. Por exemplo, explique com suas palavras o que foi a colonização. Ele é capaz de explicar o que foi a colonização, mas de uma maneira mais básica, de uma maneira mais simples, né? Quando eu sou capaz de aplicar, ele refere-se ao uso do conhecimento em situações novas, né? Então, o aluno consegue usar um mapa para localizar as regiões estudadas. Então, lá na colonização, ele consegue encontrar no mapa quais foram as regiões, em que local foi feita essa colonização, né? Ele consegue identificar isso dentro do mapa. O analisar, ele envolve decompor um todo em partes, identificando relações, estruturas e intenções. Então, por exemplo, comparar diferentes formas de governo, monarquia e república. Então, o estudante ele consegue compreender a ideia de monarquia, a ideia de república e fazer essa comparação das diferenças desses governos, né? O avaliar, ele já tem toda uma estrutura de aprendizagem, uma estrutura cognitiva que ele é capaz de utilizar para realizar julgamentos com base em critérios e padrões. Por exemplo, opinar com justificativa sobre um evento histórico. Então, ele já está justificando, ele precisa de toda uma base, de toda uma referência para ser capaz de justificar. E o criar, que envolve gerar ideias originais, propor soluções, elaborar hipóteses ou produzir novos significados. Por exemplo, produzir um texto ou projeto propondo soluções para um problema social. E onde que eu encontro a taxonomia de Bloom, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela está presente, é o alicerce aí para toda essa estrutura de materiais, desses recursos didáticos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, partindo, é claro, do guia do currículo priorizado, onde nós encontramos as aulas, a aprendizagem essencial, o material digital, o link com as tarefas também, com a prova paulista, né, a matriz da prova paulista. Então, nós encontramos tudo isso muito linkado e conectado. Né? Como eu disse, né, no guia priorizado nós temos ali as aprendizagens essenciais e a matriz da prova paulista. Então, o que é uma aprendizagem essencial, né? Ela define a ação cognitiva central a ser desenvolvida. Ela organiza a progressão do percurso didático, ela orienta as decisões de mediação e escolha das atividades. Na verdade, a aprendizagem essencial, ela vai orientar o planejamento do professor, né? Já a matriz da prova paulista, ela evidencia recortes do desenvolvimento da habilidade, ela organiza esses recortes em níveis de complexidade, então olha aqui a taxonomia de Bloom, né? Permite observar como o estudante responde à operação cognitiva proposta, ou seja, ela permite o professor ler o processo de aprendizagem, onde que o estudante está, em que momento dessa aprendizagem o estudante está. Bom, a primeira oficina que foi realizada na unidade regional foi uma oficina de perguntas, de boas perguntas, né? Que eu estou propondo aqui como perguntas essenciais, porque são perguntas que nós fazemos no decorrer das aulas, instigando os alunos à aprendizagem, ao conhecimento, né? Bom, para o desenvolvimento dessa atividade, né, dessa oficina, foi entregue esta tabela, né, na perspectiva em que nós tínhamos 8 cards, né? Desses cards são 5 questões para 3 respostas, e aí eu teria que escolher uma pergunta e uma resposta.
E eu queria olhar essas perguntas, essas respostas, identificando os níveis, né? Em qual nível que está essa pergunta, em qual nível está essa resposta. Então, o nível 1, que é o nível inicial, o nível 2, que é intermediário, o nível 3, elaborado. Isso lembra muito a matriz do SARESP, né? Quando eu tenho grupo 1, grupo 2 e grupo 3 ali das perguntas. Então, do nível 1, eu tenho uma compreensão conceitual, que define de forma simples ou genérica, o tipo de pensamento é reprodutivo, através de apenas uma definição, a complexidade cognitiva, que é de identificar a informação, potencial da pergunta geradora é uma pergunta fechada ou descritiva, o indícios de aprendizagem é um conhecimento superficial. Então, é uma pergunta mais simples ou uma resposta do estudante mais simples. Então, através de uma pergunta, você consegue extrair esses elementos da resposta do estudante também, né? Quando você tem ali uma pergunta já de nível 2, é um nível intermediário, você busca explicar o conceito com ampliação, né? O tipo de pensamento é explicativo, relacional, ele precisa relacionar, né? Explicar, né? Aquele conceito. A complexidade cognitiva é de estabelecer relações. O potencial da pergunta geradora é uma pergunta explicativa. E os indícios de aprendizagem é uma compreensão mais estruturada, ao contrário do nível 1, que é um conhecimento mais superficial, um conhecimento mais raso, né? Quando você está no nível 3, é um nível mais elaborado, então a compreensão conceitual é de aplicar o conceito em contexto concreto, o tipo de pensamento ele já é mais analítico, contextualizado, na complexidade cognitiva analisa implicações ou consequências, então você já está ali no verbo analisar, né? Então você já está ali nos últimos degraus ali da taxonomia de Bloom, né? O potencial de pergunta geradora é uma pergunta ampliadora ou aplicada a uma situação, né? Os indícios de aprendizagem é a apropriação significativa, então ele já compreendeu esse conhecimento, ele já está interiorizada essa aprendizagem, né? Porque ele já está ali nos níveis mais superiores desses degraus aí, desses níveis da taxonomia de Bloom. Bom, ao escolher o card de pergunta e resposta, a ideia era preencher esse mapa de investigação da aprendizagem, né? Olhar o que a resposta desse estudante revela sobre a aprendizagem, os tipos de pensamento que foi mobilizado para responder a essa pergunta, né? E como que o professor eleva o nível da questão para investigar o pensamento desse estudante e tudo aquilo que ele já mobiliza sobre o tema. Bem, aqui está um exemplo, né, que foi desenvolvido com a disciplina de História, né, tinha a ver com o contexto ali da Revolução Francesa, né, e cada pergunta, resposta passava pelos diferentes níveis, né, o nível 1, nível 2 e nível 3 de complexidade, né. A ideia é perceber que a pergunta que o professor faz ela é muito significativa para trazer as respostas dos estudantes e que as respostas dos estudantes nos oferecem um remodelamento, às vezes, da aula, né? Buscando aquilo que o aluno já sabe e o que ainda falta de conhecimento para esse estudante. Em que momento da aprendizagem ele está, né? E como que eu posso desenvolver isso em sala de aula? Bem, a segunda oficina que nós realizamos na unidade regional foi da prova paulista, com questões com menor desempenho dos estudantes.
Então, nós trouxemos aqui uma das questões que teve menor quantidade de acerto, 39% só dos estudantes acertaram essa questão de história da primeira série do ensino médio. Então, nós temos aqui um mapa, né? E a pergunta é: o mapa indica mais de uma rota possível para a ocupação da América, formuladas a partir de estudos arqueológicos e geográficos. Isso evidencia que, e aí nós temos aqui 5 alternativas. Então, nós temos aqui 5 alternativas, né, para essa questão, e a ideia é analisar não somente o acerto desse estudante, mas também entender o que o erro nos traz, né, de informação. Então, a letra A, que está como errada, né? Explicação das migrações humanas para a América depende de documentos escritos antigos. Então, um dos raciocínios que pode ter levado esse estudante a escolher essa alternativa é que ele não consegue desassociar a história de documentos históricos. Então, para ele, a história só existe quando tem documento escrito, né? E o que essa escolha revela sobre o que o estudante já compreende, mesmo que parcialmente? Ele compreende que a história utiliza fonte para produzir conhecimento sobre o passado. E qual que é a intervenção pedagógica que pode ajudá-lo a avançar, né? Então, trabalhar a diferença entre história e pré-história, destacando fontes não escritas, como vestígios arqueológicos, fósseis, artes rupestres e outros estudos ambientais, né? Propor análise de diferentes tipos de fontes históricas. Então, foi nesse sentido que nós começamos a trabalhar, né? O que esse erro representa? E o que eu posso extrair daqui como o que o aluno não sabe e o que ele já sabe. E a partir disso, eu recompor essas aprendizagens, né? Essas lacunas que o estudante tem. A recomposição não é que o aluno não sabe, ele já tem um conhecimento, porém faltam lacunas, faltam espaços a serem preenchidos. E aí eu consigo preencher essas lacunas a partir do momento que eu busco essas informações na resposta dele, e aí eu consigo dar um passinho para trás para conseguir avançar nessa aprendizagem, né? E aí, aqui está um exemplo, né, do que nós conversamos, de cada um das questões, né? Cada uma das questões que nós trouxemos para discussão, nós trouxemos perguntas de história, de geografia, de sociologia e filosofia do ensino médio, mas também nós analisamos questões de geografia e história do ensino fundamental, né? E como que esse aluno está pensando, né? O que ele consegue já trazer de conhecimento, né? Quais são os conhecimentos que o aluno tem e como que eu posso potencializar esse conhecimento já existente? Essa é a grande sacada dessa atividade, né? E, claro, para que o docente olhe a prova paulista como mais uma ferramenta para o seu trabalho e o que ela pode trazer de informações que agreguem e que potencialize a aula desse professor, né? Não olhar a prova paulista apenas como uma avaliação e que ela não tem significado, né? Então, nós temos que olhar para essa avaliação como algo que tem significado, como se fosse um instrumento que nos auxiliasse no nosso dia a dia, nessa compreensão do que o aluno já sabe e que olhar que eu tenho que ter para esse desenvolvimento desse aluno, né? Bom, aqui é uma pergunta de anos finais, né? Mais especificamente de geografia, no 6º ano, onde nós temos aqui a porcentagem de acertos de 41% dos estudantes, e nós temos
uma imagem, e aí vem a pergunta. A paisagem é tudo aquilo que podemos perceber em um lugar por meio dos nossos sentidos, reunindo aspectos naturais e humanos, considerando a organização dessa paisagem em primeiro plano, identifica-se. E aí nós temos 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, nós temos a letra B, o barco, como a correta, né? Então, uma das coisas que nós trouxemos de problemática na discussão foi que o aluno não consegue entender o que é primeiro plano, né? E que se muitos estudantes do 6º ano não conseguem entender o que é primeiro plano, quem sabe os alunos do ensino médio também tenham essas dificuldades, né? Lembrando que muitos desses estudantes que nós temos hoje nos anos finais e no ensino médio começaram a estudar na pandemia, né? Então eles ainda têm saberes ali que não foram totalmente consolidados, né? Por isso que nós precisamos sempre ter essa preocupação de recompor algumas aprendizagens, algumas lacunas dessas aprendizagens que ficaram perdidas pelo caminho. Então, uma delas aqui nesse caso é que o aluno não consegue compreender o que é primeiro plano e aí ele pode ter confundido com aquilo que aparece na parte superior da imagem como um elemento mais amplo e visível, né? Ele pode também compreender que primeiro plano é aquilo que está com um destaque maior, né? Que é o elemento maior, o mais chamativo nessa cena, mas sem compreender a essência do que é primeiro plano. E se ele não consegue entender o que é primeiro plano, a gente não consegue avançar numa leitura de imagem com esse estudante, né? Porque nós das ciências humanas utilizamos muita imagem, principalmente ali nas aulas de história, né? Nós trazemos muitas imagens, por exemplo, da Revolução Francesa, de outros com vários elementos ali, né? Guerras, sobretudo, tem vários elementos na imagem e a gente precisa fazer essa leitura de imagem, leitura iconográfica, de uma forma mais ampla com esse estudante. E um estudante que tem essa dificuldade mais básica, muito provavelmente não vai entender o contexto de imagens mais complexas. Então a gente precisa retomar isso de forma que ele entenda o que é primeiro plano, essa leitura de imagens mais complexas, levar uma imagem mais complexa e conversar com os alunos de outras turmas também, né, para a gente poder investigar o quanto eles sabem dessa questão de interpretação de imagens, né? Nós temos a interpretação de tirinhas, que é uma coisa que nós fazemos muito, e ele tem muita dificuldade, muitas vezes, de entender o humor, né? Sobretudo o sarcasmo, né? Mas a necessidade de trabalhar isso em sala de aula também, com um olhar mais amplo, de olhar para trás e resgatar alguns conhecimentos que é necessário para ele entender essa nuance de sarcasmo, desse humor, né? Porque é algo mais implícito no texto e eles têm essa dificuldade, mesmo na prova paulista dos anos iniciais, eles apresentam já essa dificuldade, né? De informações implícitas no texto, né? E uma leitura de charge, uma leitura de tirinha requer um conhecimento rico, né, de interpretação textual. E se a gente olha na taxonomia de Bloom, ele precisa ter um nível alto para a compreensão de uma imagem, uma tirinha, de todo esse contexto, porque ele vai precisar ler o contexto, né? Ele vai precisar ler totalmente essa imagem e que em contexto ela está inserida, né? Então você precisa fazer diversas relações com o texto, com a imagem, né? Bom, aqui por fim, né, eu trouxe na nossa reunião presencial, na nossa formação presencial, as duas taxonomias juntas, né? A taxonomia de Bloom e taxonomia solo, que foi composta por Biggs aí já em 1999, né? Então, ela estrutura
a partir do resultado de aprendizagem observado, né? Então, ela tem um nível pré-estrutural, que é algo que a taxonomia de Bloom não traz para a gente, né? Porque ele já parte aqui da memória, da lembrança, né? Então, esse pré-estrutural é que ele não entende o ponto de partida, o ponto central da questão, né? Uniestrutural, ele só vai entender e identificar uma única ideia, né? E ele segue um procedimento simples. Multiestrutural, ele consegue descrever, enumerar, listar apenas, mas ele não consegue discorrer sobre. A relacional, ele já explica causas, ele já analisa, compara e aplica, né? E o abstrato estendido é quando ele já teoriza, generaliza, hipotetiza e reflete sobre um assunto, né? Ele consegue fundamentar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conhece, né? Bom, o pré-estrutural, o aluno ele não entendeu a tarefa ou usa informações irrelevantes. Então, por exemplo, num caso de explicar a Revolução Francesa, o aluno diria: a Revolução foi uma coisa que aconteceu faz tempo na França. Mas ele percebe que ele não tem uma ideia bem elaborada, ele não consegue nem distinguir o que é revolução, né? Ele não traz maiores elementos, né, para a sua resposta, para compor a sua resposta. A uniestrutural, que é apenas um aspecto relevante, então quando ele traz aqui a Revolução Francesa aconteceu porque o povo estava com fome. Ponto. Ele não consegue discorrer nada. A multiestrutural é quando ele traz vários aspectos, mas ele não está conectando. Então, teve a guilhotina, a queda da Bastilha, o clero não pagava imposto e o rei foi morto. Ele só lista, mas ele não compara fatos, ele não escreve além, né? Já relacional e o abstrato é quando o aluno já compreendeu muito bem e ele já consegue extrapolar nas suas relações, combina coisas com o exterior, né? Ele já traz uma ideia muito mais elaborada, né? Bom, eu encerro aqui a parte teórica. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi rapidinho aqui, passando nessa ATPC, mas é só para vocês conhecerem, compreenderem de onde veio o material, estudar um pouco mais, né? Entender o que pode ser utilizado, de que maneira isso pode ser bem utilizado na aula de vocês. Espero ter minimamente ajudado vocês de alguma maneira, que esse vídeo seja útil para vocês nas aulas, na formação de vocês, tá? Bom, antes de encerrar essa fala com vocês, eu preciso da ajuda de todos, né, para uma avaliação dessa formação. Nós temos a perspectiva de formar 100% dos professores da nossa unidade regional, né? Essa é a nossa grande meta, o nosso grande desejo também. E aí eu vou precisar que o coordenador já tenha cadastrado essa ação formativa na sede e você, professor, precisa fazer então o apontamento da sua avaliação. Vocês vão entrar na sede, EFAP, Cadastro de Ação Formativa, Ações Vinculadas Unidade Escolar, UE. Aqui no código, vocês vão colocar o código 676 e clicar em pesquisar. A partir daí, quando o coordenador faz o registro na escola, esse código, né, vai aparecer aqui embaixo e vai aparecer para vocês clicarem em avaliação. E aí vocês terão uma nota que vocês precisam dar para essa formação que vocês tiveram. A carga horária, coloquem aí de 1 hora, porque a gente não consegue colocar menos que 1 hora, tá certo? E fiquem à vontade para dar a nota que vocês assim desejarem, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada pela parceria e até uma próxima.
Até logo!